Silêncio para cada um dos seus lugares, olhar para frente e prestar atenção. Pronto. Tá mandando você calar a boca embora de tudo. Será pra calar? Pronto. Pronto, e vamos lá começar a responder as questões aí. O que foi o iluminismo, né? O iluminismo foi um movimento cultural do século XVIII, conhecido como século das luzes. Ou ilustração. Teve início na França e depois se expandiu por toda a Europa. E para o iluminismo, a luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão. Somente a razão pode nos guiar rumo à liberdade. Somente a razão pode nos conduzir ao progresso. Somente a razão e a ciência podem resolver os problemas da humanidade, segundo o iluminismo. Próxima questão. Que sistema político o iluminismo criticou? Qual é o sistema político que o iluminismo criticava? Antigo regime. Não necessariamente a monarquia, mas o absoluto. A monarquia, desde que ela seja parlamentar, era admitida pelo iluminismo. O que ela não concordava era com o antigo regime, com o absolutismo, o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. A estrutura social estamental que rememorava a Idade Média. Diga. Como é que estão os herdeiros Brasileiro? Está no Congresso. Tem o Luiz Felipe Orleans Bragança. Ele é deputado hoje. E ele é Ele é presidente e ele defende a volta da monarquia. Ele foi eleito com essa plataforma. Mas tem ele? Tem mais irmãos? Tem outros, né? Deve ter descendentes. Mas eles é bem vivido? Sim, não sei como não, mas sim. Porque não tem mais. Não sei se o governo brasileiro tem algum tipo de obrigação sustentável. Acho que não, mas não. É uma república aqui. Desde a proclamação da república, não tem mais relação nenhuma. Então, o governo brasileiro não é mais obrigado a sustentar. Diferentemente, por exemplo, da monarquia parlamentar inglesa, onde lá a rainha não governa. Ela só é figurante, só faz o papel de figurante. Quem governa ali mesmo é o parlamento, que elege o primeiro-ministro, que se torna praticamente o presidente lá. Mas eles criticavam a estrutura social medieval e do início da modernidade.
Tinha no topo, na Idade Média, a estrutura social, o estamento mais privilegiado na Idade Média era o clero. Abaixo do clero nós tínhamos a nobreza e na base da pirâmide, sustentando todo mundo, pagando altos impostos e tendo uma lei muito pesada e dura sobre eles, os camponeses, os burgueses e artesãos. A partir da modernidade, a nobreza vai tomar o poder do clero. A Igreja Católica perde força e as monarquias absolutistas vão fazer com que a nobreza tome o lugar do clero como uma instituição mais poderosa. Mas o clero e a nobreza, mesmo com o advento da modernidade, eles continuam gozando de privilégios e regalias. Eles estavam acima da lei. Eles não tinham que pagar impostos. Eles gozavam de uma série de privilégios e regalias. A burguesia estava enriquecendo, queria não só o poder econômico, que ela já tinha conquistado, ela queria também o poder político. E ela começa a se organizar, começa a defender a igualdade, dizendo que todos são iguais. E com isso ela convence camponeses e artesãos, que se unem a ela para fazer as famosas revoluções burguesas. E aí vai tirar a nobreza e o clero do poder político. A primeira revolução burguesa foi a Revolução Inglesa, que começa com a Revolução Puritana, em 1640, e termina em 1689 com a Revolução Gloriosa. Depois nós temos a Revolução Americana, que termina com a independência dos Estados Unidos, no 7 de junho de 1776. E, por fim, a mais famosa de todas as revoluções burguesas é a Revolução Francesa, que tem início em 14 de julho de 1789, o famoso dia da queda, da tomada da Bastille. E ali começa o processo revolucionário que dura 10 anos, até levar ao poder na França o Napoleão Bonaparte. Então é esse antigo regime que o iluminismo critica e defende então os ideais de quem? Quais ideais e de quem? Quais eram os ideais da Revolução Francesa? Vocês lembram? Sim, a classe social é a burguesa, nós já falamos aqui, né? A bandeira tricolor da França é uma referência aos três ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Quais liberdades que eles defendiam? Liberdade de expressão. No absolutismo você não podia, no antigo regime, falar o que bem entendesse. Se você falasse algo que desagradasse o rei, você poderia ser preso, ser morto ou perder os seus bens. Não tinha liberdade de religião, você tinha que pertencer à religião do rei. Se você professasse uma religião diferente do rei, o rei poderia mandar te matar, te prender ou tomar os seus bens. Não havia também liberdade política, o poder era hereditário, passado de pai para filho, para as dinastias, as famílias reais. Enquanto o iluminismo defendia a liberdade política, você poder escolher os seus próprios governantes. E por fim, a liberdade econômica, a não intervenção do Estado na economia. E também o direito de poder comercializar com quem quisesse, com quem bem entendesse. Os burgueses não podiam comercializar com quem quisesse e bem entendesse. Se eles comercializassem com alguém que o rei não havia autorizado, eles poderiam ser mortos, poderiam perder os seus bens ou perder a sua liberdade. E também, na época do absolutismo, nós tínhamos o mercantilismo. Para manter uma balança comercial favorável, o Estado forçava a importar menos do que exportava. Isso para manter a balança comercial favorável. Buscava o metalismo, a busca de metais preciosos, porque isso indicava a riqueza de um país.
E tinha o pacto colonial com as colônias, onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Só podia vender e comprar da metrópole. O caso brasileiro é um exemplo. O Brasil só poderia vender o açúcar e tudo que era produzido aqui para os portugueses e no preço que os portugueses estabeleciam. Só poderia comprar produtos da Europa através de Portugal. Mesmo que em outros lugares tivesse produtos melhores e mais baratos, eles tinham que comprar de Portugal, piores e mais caros. Não tinha liberdade econômica. São essas liberdades que eles defendem no iluminismo, né? A igualdade que eles defendem não é a igualdade socialista, de todo mundo ter tudo em comum, ou a socialização dos meios de produção e daquilo que é produzido. A igualdade que eles defendem é que é a igualdade jurídica, ou igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Pelo menos no papel está lá bonitinho. Na prática é assim. No Brasil, por exemplo, a igualdade jurídica é só um nome, né? Na prática, tem 5 grupos, famosos 5 P's, que são assolados pela justiça no Brasil. Parece que a lei só vale para esses 5 grupos. Quais são eles? Preto, pobre, periférico, puta, né? Prostituta. E agora, recentemente, entrou uma nova categoria também, que tem sido perseguida pela lei e pela justiça, enquanto uns ficam aí, né? Eles são os petistas. Então, são 5 grupos do nosso país para quem a lei vale. Os outros parecem. Oi? Pois é. Errado. Por isso que eu tomei o processo, perdi R$3.000. Sério? Justiça. Só porque eu mandei um sujeito tomar aquele lugar na Sério? Nossa, tô comprando nada. Tudo o quê? Acabou, todo dia também. Ele me processou por injúria e difamação. Eu xinguei e aí falei mal dele. Não. Oi? Rede social. No Facebook. Você conhece o cara, pessoalmente? Oi? Você conhece o cara? Conheço, eu trabalhei com ele, inclusive. Esse sujeito foi responsável pela demissão onde que eu trabalhei com ele. Ele era meu coordenador. Nossa, só vamos deixar uma. E aí, ele, durante todo o tempo que eu estive lá, ele fez de tudo para ser mandado embora. Até que depois de 4 anos ele conseguiu. Vivia metendo pau em mim, perseguindo por fora, né? E aí então. Oi? Oi? Tem que pagar os advogados. Não, tá rolando ainda. Saiu só a sentença que é a indenização. Vai ter as custas processuais ainda, uma série de bagulho aí que pode aumentar esse valor ainda mais. Mas os males ainda é o menor, porque ele pediu R$30.000. Nossa, não. Aí o juiz olhou pra ele, vai tomar no você. Por conta de uma história, né? Tudo começou no ano de 2013. Em 2013, ele, no meio do ano, dava aula lá de história, de filosofia, de sociologia e de empreendedorismo e ética. Dava aula de todas essas matérias. No meio do ano ele falou pra mim, você tem que largar as aulas de história, senão você vai ser mandado embora. Eu não queria ser mandado embora, eu ganhava bem lá, eu tinha plano de saúde e tal. Minha mulher na época estava grávida, eu larguei, diminuiu consideravelmente meu salário, mas pelo menos eu perdi o emprego. Continuei com plano de saúde. E aí, larguei as aulas. Eu larguei a aula no meio do ano, tipo assim, nas férias, no meio do ano de julho. Em agosto, lá tinha uma prova chamada Prêmio de Destaque. Os alunos foram e fizeram essa prova, e o professor tinha entrado no meu lugar em agosto. Ele tinha acabado de entrar. Os alunos fizeram a prova e eles ficaram em primeiro lugar aqui do estado. O professor acabou de entrar e ganhou o prêmio de destaque. Mas aí tinha um regulamento no prêmio de destaque que dizia o seguinte: o
com menos de 3 meses de casa, você não poderia ganhar o prêmio. Então eles foram lá fazer a reunião para decidir quem ganharia o prêmio. Quem dá roda de história? O prêmio, se fosse por justiça, deveria vir para mim, mas não foi isso que aconteceu. Eles foram dar o prêmio para o professor de matemática. Inclusive testemunhou contra mim no processo. Nossa, amiga. E aí deram o prêmio para o Edson, né? Depois, falei o nome, não posso falar o nome. É só um fictício que você vai usar para nós podermos. É outro nome de escola. Edson Arantes do Nascimento. Era o Pelé. E aí? Isso foi em 2013. 2014 eu não dava aula mais de história. Aí meus alunos ficaram em primeiro lugar do estado em filosofia e em segundo lugar em sociologia. E no final do ano eu fui mandado embora. Mas pelo menos eu pergunto pra você. E nisso, né, enquanto eu estava lá, em 2011 eu fiz o concurso. Né? Eu fiquei em primeiro lugar no estado para filosofia e em primeiro lugar na prefeitura para ensino religioso, né, no concurso. Então tem alguns resultados, né, significativos, mas o cara construiu, eu estava tudo com ele, aí minha mulher estava grávida, embora, a segunda já, eu tive que pagar R$8.000, eu perdi o plano de saúde, eu tive que pagar R$8.000 no parque. Aí em 2018, ano passado, alunos meus daquela época me chamaram para nós tomar umas canjibrinas. Era de maior, fazia faculdade, e nós chapamos o melão. Aí nós fizemos um vídeo no Stories do Instagram, nós tudo xingando ele. Você tem um vídeo até hoje? Aí os meninos foram e apagou, porque os caras com medo da BO, né? E eu fui embora de a pé, ela estava lá no Roosevelt, né? Fui embora de a pé do Roosevelt até na Santa Mônica. Bebaço! Porque meu celular acabou a bateria. Eu nem tenho de apagar. Meu celular acabou a bateria, aí não tinha como eu chamar um Uber. Estava de madrugada, eles estavam umas 4 horas da manhã, mais ou menos. 3, 4 horas da manhã. Rachei de lá, até aqui no Santa Mônica. Cheguei aqui, né? Na hora que eu liguei meu celular, eu vi que os meninos tinham apagado o vídeo. Eu queria, puta, ainda bebaço, né? Fui, liguei o celular e escrevi o texto. Xingando ele, né? Falando que ele era um semi-anão. Eu tinha sorte, né? Por eu não ser um cara muito violento, porque senão já tinha quebrado a cadeira, né? E aí ele foi, pegou isso. Ele falou que estava na praia quando ficou sabendo dessa história. O povo mandou os prints para ele, não sei o que lá. E aí foi me processou de R$30.000. Saiu o resultado agora, tem um mês mais ou menos. O juiz mandou eu pagar R$3.000 para ele de injúria e difamação. Então tome muito cuidado com as coisas que vocês postam nessas coisas. O cara só me fudeu, né? Me fudeu naquela época e me fudeu agora de novo. Né? Acho que ele que acha que é namorado. Ah, e se eu contar pra vocês que ele fez o concurso do estado último e ele foi tomar posse. Qual a escola que ele escolheu? E ele passou? Eu acho que ele é apaixonado por mim. Vai, vou falar o nome dele na cara. Deve ter algum amor platônico. Não, eu trabalho aqui não. Aí a direção já sabia dessa história. Foi e falou pra mim. Falou, Pedro, um caboclo lá tá querendo tomar posse aqui. Não é possível, velho. O Pelé é o que testemunhou a favor dele. Então, ele queria tomar posse aqui. A direção foi, manobrou e colocou os horários dele tudo preparado, sabe? Para ele não querer as aulas. Aí ele acabou desistindo de vir pra cá, porque eu não tinha como mexer nos horários para ajeitar para ele, só no final do ano para poder mudar o horário. Aí acabou que ele não veio pra cá.
se viesse pra cá. Nossa, eu vou querer ser um brigando com ele. Devia ser Você tá vendo ali agora? Pois é, você tá vendo ali. Você não falou o nome dele, então. Isso é uma história que pode ser uma história fictícia, né? Pode tudo isso. Essa história que a gente contou foi Platão. Foi, com certeza. Eu essa noite fui no centro espírita, né? Tive um encontro com Platão e ele me contou. Essa foi a carta secreta de Chico. Então, igualdade jurídica, igualdade de todos perante a lei. Acabou? Acabou mesmo? Acabou mesmo? 56? Faz 4 É, 10h40. Nossa, pra corrigir. Então vamos lá, e a fraternidade? Lembrando que fraternidade é o quê? Amor entre irmãos. O amor fraterno é o amor entre irmãos. A Revolução Francesa, que pregava a fraternidade, foi uma das revoluções mais sangrentas da história da humanidade. É assim que irmãos devem se tratar? Arrancando sangue no outro? Claro que sim, né? Depois abraçar e passou. Todos os irmãos são assim. A fraternidade e o amor entre irmãos é na base da porrada. É assim que ele demonstra o carinho e o amor. Minha irmã uma vez está com a faca em mim, sorte que pegou o cabo. Senão eu não estaria aqui contando essa história. Em outra oportunidade estava eu jogando videogame, não sei se já contei essa história aqui já. Estava jogando videogame. E minha irmã começou a fazer cafuné em mim, no meu cabelo. E eu sem entender, porque não era assim que a gente costumava tratar um ao outro, né? Não era com tanta delicadeza. E ela fazendo cafuné, mas como estava gostoso, eu estava até arrepiando, eu deixei. Não, tá bom. Toda certinha. E ela lá, mexendo no meu cabelo, eu jogando videogame. Ela parou de mexer, vazou, eu continuei jogando videogame. Até que eu não sei se eu terminei o jogo lá, o que aconteceu. Eu sei que eu parei de jogar e num determinado momento daquele dia, eu não sei o que eu fiz, eu fui passar a mão no meu cabelo. Na hora que eu passei a mão no meu cabelo, eu descobri o que tinha acontecido. Por que de todo aquele afeto e carinho? Na verdade, ela estava espalhando um chiclete no meu cabelo. Você mandou militar. Filha da Toda certinha. sai correndo atrás dela, acabar a cabeça. Sai correndo atrás dela, ela correndo, ela era gordinha, ela era magriça, eu consegui alcançar ela pelo cabelo. Puxei ela para trás, ela voltou com tudo pro chão, caiu no chão, bateu a cabeça e ficou lá estremilicando. Na hora que eu ia bater um tiro de menta com a cabeça dela, ela dá um fatality. Eu lembrei que tem um mandamento dos 10 mandamentos que diz como a gente deve tratar os irmãos, como nós devemos lidar com os irmãos. Na hora que eu lembrei desse mandamento, eu acabei desistindo. Né? Dentro dos 10 mandamentos tem um que é específico para o irmão, que é não matar. Eu lembrei desse mandamento, eu desisti de matá-la, de dar o fatality, e a deixei sobreviver. Hoje ela está no 5º casamento, tem 2 filhas. É? Devia ter uns 14 anos. Nossa, 14 anos, cara. Na escola. E o direito à propriedade privada. Esses são os ideais iluministas. Todo mundo tem o direito de usufruir daquilo que conquista com o suor do seu trabalho. Direito à propriedade privada. Acabou agora, né? Por hoje é isso aí. O Estado nas mãos do rei é o poder nas mãos do rei. O Estado e o rei são praticamente a mesma pessoa aí, né?